Agora, eu não sei se o quanto que você viu, leu, observou uma onda de exposeds e de cancelamentos que a gente teve na internet semana passada, que eu fiquei um pouco chocado da maneira como foi, das histórias, algumas muito pesadas, e com a velocidade que os acusados foram cancelados, sem ter o tempo também de observar exatamente o que aconteceu, e ao mesmo tempo da gravidade das acusações. Você já passou por alguma coisa parecida, independentemente se foi com um namorado, colega de algum companheiro de trabalho? E como é que você analisa, tipo, a internet como um todo, assim, essa virada, né? Os abusos aconteciam, continuam acontecendo, e o que você acha dessa cultura do cancelamento? Olha, eu vou falar por partes, tá? Sobre abusos, eu passei por muitos e muitos pesados, mas não foi no universo de jogos. E quando eu entrei no universo de jogos, eu já era um pouco mais velha, eu já era graduada, eu já tinha trabalhado com 75 coisas, que nem eu falei pra você. Então, eu já era meio macaca véia. Então, quando eu entrei no universo de jogos, eu era aquela pessoa que muitas vezes, eu até falei um pouco sobre isso. Você dificilmente ia me ver em festas da comunidade. Dificilmente, era muito raro eu ir em festas da comunidade. E quando eu ia no início da festa e ia embora antes da galera ficar bêbada. É porque eu sabia, porque uma vez, aliás, que eu fui numa festa lá que já começaram a criar uns rumores e eu falei, melhor, melhor não. Porque eu sei que as pessoas inventam muita coisa, eu sei que acontece muita coisa pesada, eu já passei por umas situações muito, muito, muito cruéis, assim, com chefes, assim, criminosas mesmo, que se um dia eu denunciasse, ele teria ido preso, entendeu? Caramba. Mas, assim, coisas que eu, na época, eu não tinha o acalento da internet Pra poder para eu denunciar. ter a coragem de denunciar, entendeu? Então, tipo assim, situações em que eu precisava muito do emprego, mas eu saí do emprego mesmo assim, porque eu precisava, porque minha dignidade não permitia ficar lá. Mas o que não era justo, entendeu? Não era justo em uma situação em que eu realmente precisava daquilo, eu ter que sair quando não era eu que era a pessoa errada, entendeu? Então, eu já passei por muitas situações muito cruéis em vários universos do que eu já trabalhei antigamente. Então, quando eu entrei no mercado do esporte eletrônico, eu fui a pessoa mais receosa da face da Terra. Não dava liberdade para ninguém. Quando eu ia fazer uma. Quando eu ia entrevistar um homem, você não ia me ver entrevistando um homem sem várias pessoas por perto, junto. Ou, tipo, no meio de um evento. Às vezes eu perdi oportunidade de trabalho, de coisas assim, justamente para não entrar numa situação assim complicada. E hoje em dia eu não tenho o que falar, porque hoje em dia eu tenho agente, eu tenho produtora, eu tenho assessoria, eu tenho equipe, entendeu? Hoje em dia eu não vou passar por algo assim. Só que essa não é a realidade da maioria das Sim. meninas do mercado, entendeu? E tipo assim, e isso assim, isso é uma coisa que eu já vi de forma muito latente, essa coisa de tentar mexer com o sonho das pessoas, sabe? De você virar pra pessoa e falar, tipo, não, porque eu consigo te ajudar nisso e tal. E em algum momento você achar que a pessoa tá te oferecendo um auxílio e de repente você entender o que a pessoa tá querendo em troca, sabe? E isso é muito cruel. É muito cruel ver que as meninas passam por isso e eu sei que elas passam porque eu já passei, entendeu? Muita gente falou para mim, Nive, você não tem algo para falar sobre isso? E eu realmente não tenho, porque só que assim, eu não tenho, porque eu tive que já ser vacinada por isso na minha vida, para eu tomar todas as precauções possíveis. E hoje, se eu tenho uma dica para dar para todos os contratantes possíveis, é algo que eu tive também o benefício de ter tido no início da minha carreira, que foi um dos caras que trabalhava comigo logo no começo, que foi meu primeiro chefe, meu primeiro contratante no meio de esportes, que ele foi uma pessoa que ele falou para todo mundo, que eram todos os funcionários, ele falou para todos os funcionários, olha, que eu era a única mulher no meio de todos os homens, ele falou, olha, ela é homem. Se alguém chegar perto dela, está fora, demitido. Entendeu? Então ele falou isso foi uma coisa, tipo,
E ele falou pra mim, né, no momento que ele falou isso na minha frente, na frente de todos eles, e ele falou: se alguma coisa acontecer, você corre pra vir falar comigo. E ele foi essa pessoa comigo, sem o menor interesse. E ele falou isso, e, tipo, eu sei que ele não teve o menor interesse, porque a gente trabalhou junto durante muitos anos e ele foi a pessoa mais respeitosa do mundo comigo. Então eu sei que realmente tudo que ele falava era genuíno. E ele fez algo que era muito importante, que todos os contratantes homens deveriam ter esse tipo de sensibilidade. Muito provavelmente ele deve ter pensado em algo assim, porque talvez a namorada, a irmã dele já tivessem passado por algo difícil. Então ele teve essa sensibilidade. Então eu acho que hoje o que eu poderia falar para todos os contratantes que podem estar me assistindo hoje: se você é um contratante, você está contratando uma mulher, tenha esse cuidado, porque às vezes tem coisas acontecendo embaixo dos seus olhos e que você não está vendo. E a postura dos jogadores, do pessoal que tá em volta, streamers, que por ter uma certa relevância no cenário, muitas vezes se aproveitam disso também, né? Claro. E os caras, às vezes, também, eles não... Eu acho que os exposed serviram de alerta pra eles pensarem, cara, você vai colocar a tua carreira em risco por ser um babaca. E eu acho que talvez essa onda de exposed serviu pra um alerta, pra eles verem que a internet hoje, ela não deixa mais impune, né? Não deixa. Assim, sobre a onda de cancelamento de forma geral, eu entendo que assim, eu acho que a gente tem coisas na nossa sociedade que a gente precisa mudar muito, que são coisas muito latentes e intrínsecas. Que às vezes a gente nasce. Quantos starts a gente teve? Hoje eu tenho 29 anos. Durante toda a minha vida, quantos starts eu já tive de coisas que eu. Nossa, sério? Eu pensava assim, eu nunca parei pra pensar que isso magoava outra pessoa. Falar desse jeito que eu tô falando. Então, assim, todas essas coisas que a gente percebe hoje, que a gente ainda não terminou de desconstruir, pensa que muitas delas a gente aprendeu de forma muito forte quando a gente era criança. Né? Eu vou te dar um exemplo: falar o termo baiano, falar que fulano é baiano. A minha mãe é nordestina, minha mãe me ensinou desde criança que isso era errado falar, porque geralmente é falado de forma pejorativa. Então, essa forma pejorativa de usar esse contexto, eu aprendi desde muito nova que isso era errado falar. Mas eu vi isso muito na minha vida. E várias outras coisas eu não aprendi desde muito nova, porque eu não tive esse exemplo, mas aprendi depois de mais velha. Então, assim, eu entendo que hoje a gente está num patamar que a gente ainda está aqui, assim, a gente teria que chegar aqui, a gente está aqui. E aí, o cancelamento, ele leva para cá. Às vezes é extremamente exagerado, a gente sabe. Mas ele leva para cá, talvez para uma hora a gente chegar num equilíbrio, entendeu? Num balanço. Então, eu acho que é a hora principal da gente, principalmente da gente que trabalha com mídia, com influência, que a gente quer influenciador sem querer. Às vezes a gente não tem a menor noção de que a gente é influenciador, mas a gente é. Eu acho que é a hora da gente parar e pensar na influência que a gente exerce sobre as pessoas e pensar em quanto a gente tem que ter responsabilidade. E assim, isso vale para todos os âmbitos. E também para os meninos que invariavelmente não viram o que eles fizeram de errado ou que estavam numa situação como essa. Sempre que você está numa situação relativamente superior a outra pessoa, seja de um cargo de chefia ou alguma coisa assim, seja algo que você está, de uma certa forma, oferecendo uma oportunidade para outra pessoa que está numa posição inferior a você, se você dá em cima dessa pessoa, acaba toda. Você não está tentando ajudar de forma genuína. Você está se aproveitando da sua posição de status para isso. Então, isso é errado. Se ainda não está claro na sua cabeça, entenda. Isso é errado. Entendeu? Então, eu acho que essa às vezes, eu não sei se é aquela coisa de tentar. Eu sei que é ridículo, eu sei que a gente não tinha que tentar educar marmanjo, mas eu tô tentando, assim, dar aquela dica de colega, de amiga, porque eu também, é claro que eu fico triste de ver, tipo, essas situações acontecendo, fico extremamente triste, né, de ver tudo isso acontecendo, mas se for pro bem de todos, é claro que eu acho que as coisas não tem que ficar superficialmente no cancelamento. Essas coisas, quando a coisa é séria, tem que ir a nível policial mesmo, judicial, e tem que ser julgada. Inclusive investigado, inclusive para você, em vez de ter essa superficialidade do cancelamento, você ter a punição quando é devida,
ou retratação, ou o que seja, quando houve ali de fato um crime, uma irresponsabilidade, ou algo assim. Alguém tem que ser responsabilizado, alguém tem que ser punido. I'm gonna take what's mine, I paid my dues. Gonna fuel this fire, so light that fuse. The beat in my soul just keeps getting louder. Give me some of that.